Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 12 de julho de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Então, estamos hoje na lição de número 224. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho. Antes de lermos a lição, vamos ler novamente o texto do nosso grupo de lições, que é o texto de número 1, da segunda parte do livro de exercícios, de um curso em milagres, o que é o perdão. O que é o perdão? O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados, tornando-os reais. Ele vê que não há pecado. E, nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa, então, a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes, de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto, e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera, e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade, exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixa o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função, dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja inocência, cuja pureza ele vê, e a quem honra como o Filho de Deus. Lição de número 224, Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho, para ser praticada hoje no dia 12 de agosto. A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa, que o céu volta-se para ela para lhe dar luz. Ela também ilumina o mundo. É a dádiva que o meu Pai me deu e que eu também dou ao mundo. Não há outra dádiva senão essa que possa ser dada ou recebida. Essa é a realidade e apenas essa. Ela é o fim da ilusão. Ela é a verdade. O meu nome, ó Pai, ainda te é conhecido. Eu o esqueci e não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansada do mundo que vejo. Revela o que queres que eu veja no lugar disso. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho. Então, observemos que na segunda parte do livro de exercícios,
Observem as lições. A 221. Que a paz esteja em minha mente. Que todos os meus pensamentos se aquietem. 222. Deus está comigo. Eu vivo e me movimento nele. 223. Deus é a minha vida. Não tenho outra vida senão a dele. 224. A de hoje. Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. E a de amanhã. 225. Deus é o meu pai e o seu filho o ama. Observem que essas lições, de uma forma ou de outra, elas estão falando a respeito da nossa verdadeira identidade, né? Como o Cristo, né? Então, essa lição aqui é muito poderosa. Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. Ela é praticamente uma consequência lógica do tema central da revisão 6, né? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Deus é o meu pai e ele ama o seu filho, né? Então eu estou afirmando aqui que eu não sou esse corpo perecível, vulnerável, mortal, né? Eu estou afirmando a minha verdadeira identidade. E ao afirmar a minha verdadeira identidade, eu estou reconhecendo que Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. Então Deus é o seu pai e ele ama o seu filho. Quem é o filho de Deus? É você, né? Você pode praticar também, hoje, quando aquela santa alma vier tentar tirar a sua paz, né? Você pode falar assim mentalmente para aquele ser humano: Deus é o teu pai e ele ama o seu filho. Você pode fazer isso também, tá? É um bom modo de escapar da tentação, como diz aí o Alan Watson no nosso livro-texto, né? Então, Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. E eu estou, não podemos nos esquecer que Jesus coloca essas lições sob o guarda-chuva do tema o que é o perdão, né? Então, se Deus é o meu pai, eu sou filho de Deus. Se Deus ama o seu filho e eu sou seu filho, então Deus me ama. Não é isso? Se ele me ama, é porque ele, obviamente, vê que não pequei, apenas me equivoquei, certo? Do contrário, Deus estaria extremamente zangado comigo. Não é verdade? Se o pecado pudesse ser real, é como diz a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Se o pecado fosse real, nem a cruz de Jesus Cristo poderia eliminá-lo. Não me lembro muito bem qual é o verbo, tá? Não me lembro muito bem, eu tenho que deixar uma... eu tenho a Sutra aqui, tá? Então, tá no capítulo Pecado, tá? Eu vou ler para vocês aqui. Vou ler para vocês aqui, para vocês poderem saber verdadeiramente aqui. Não, eu tô nas palavras do anjo. Peraí. Aqui, ó. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo. Nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Porém, sois felizes, pois que o pecado é irrealidade, sombra da ilusão, os Budas todos do universo remiram os homens e bem extinguiram seus pecados. Também Jesus Cristo, usando apenas de palavras, disse: são-te perdoados os teus pecados, e bem os extinguiu. Né? Então, Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. Não é por isso que eu vou tirar, por exemplo, como é o caso do agente 007 James Bond, eu vou ter a minha licença para matar, a minha licença para me equivocar, a minha licença para fazer bobagem. Não. Mas eu vou partir né, para o meu dia a dia, sabendo que eu posso me equivocar. Que o ideal é que não me equivoque. Que o ideal é que eu vigie em favor do reino de Deus, né? Orai e vigiai. Mas se eu me equivocar, então Deus estará lá para me amparar e para me corrigir. Porque não adianta nada eu querer o amparo de Deus
e não estar ao mesmo tempo pedindo pela correção da minha mente para que eu não me equivoque mais, não é? Então eu tenho que fazer as duas coisas. Eu tenho que invocar a graça divina, eu tenho que invocar a misericórdia divina, são leis de Deus, como falamos ontem na live, que por sinal foi maravilhosa, né? Estudando aquele texto, A Cura como Reconhecimento da Verdade, do capítulo 7, As Dádivas do Reino. Mas estarei também, e ao mesmo tempo, agora, pedindo a Deus que me dê a correção, que me ajude a ter a percepção verdadeira, que me ensine, que me dirija, que me guie, que aplane meus caminhos, que me mostre, né? Porque quando eu tô conectada com Deus, a armadilha do caminho, ela tá lá na frente. Mas meu anjo da guarda, o Espírito Santo, já me mostrou. Falou, ó, Jaque, tira o pé do acelerador. Quantas vezes isso já aconteceu comigo dirigindo, né? Eu já falei para vocês que eu tenho o gosto pela velocidade. E eu não vou mudar. Eu gosto de correr, né? Mas quantas vezes eu, do nada, eu ouço assim, tira o pé do acelerador. E eu tiro. E quando eu vou fazer uma curva, tem um carro parado com o pisca-alerta ligado, num lugar em que talvez eu não tivesse tido uma colisão, mas talvez eu tivesse que dar uma freada violenta. Quantas vezes isso já aconteceu comigo no sentido literal e também no sentido figurado? Jaque, menos, Jaque. Dá um tempo, Jaque. Cala a boca, Jaque. Fica quieta. Jaque, se orienta. Aí eu, quantas vezes? Provavelmente isso a essas alturas do campeonato também já aconteceu com você, tá bom? E aí, então, podemos sair de debaixo das leis do ego e ficarmos sob as leis de Deus, que estão acima das leis do ego, que são as leis do caos, que nós vamos estudar num futuro próximo, se Deus quiser, quando estivermos estudando o capítulo 23, tá bom? Vou ler agora o texto do nosso livro-texto, que é o acompanhante do livro de exercícios. Vou mostrar ele para vocês aqui. Maravilhoso. Este livro maravilhoso, tá? Maravilhoso. Maravilhoso. Ai, que felicidade que eu comprei esses livros. Que felicidade que a gente está estudando eles. Que felicidade, que felicidade, que felicidade, que felicidade. Nós somos extremamente abençoados, porque o Espírito Santo coloca na nossa frente os melhores livros, os melhores textos, tá? Então, Deus é o meu Pai, Ele ama o seu Filho, lição 224, para ser praticada no dia 12 de agosto. Comentário. Bom, ele não tá dando propósito, né, para essas lições da segunda parte, então vou dar o meu propósito para essa lição aqui. É você expressar, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, de uma outra forma. É a mesma coisa, só que você tá falando de outra forma. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho, ok? Muito bem. Estas lições estão nos ajudando a nos lembrarmos de quem nós somos, o Filho de Deus. Pronto, ele acabou de dar o propósito da lição. Concordo plenamente com ele, tá? Não tinha nem lido o texto antes, estou lendo agora, né? Quem nós somos é uma identidade que está muito além de qualquer coisa que nós possamos imaginar, né? E aí ele pede para que nós leiamos como o meu tá aqui. A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa, que o céu volta-se para ela para dar-lhe luz. Uau! Na lição 228, de 21, estávamos silenciosamente esperando por Deus
para que falasse conosco sobre o que nós somos, não é? Olha aqui, aguardamos em silêncio agora, Deus está aqui, pois esperamos juntos, né? Então, olha só, no final, o último versículo da lição 221. Esperamos com uma só intenção, ouvir a resposta do nosso Pai ao nosso chamado, deixar que os nossos pensamentos se aquietem e encontrem a sua paz para ouvi-lo falar-nos do que somos e revelar-se ao seu filho. Quem é o filho é você, sou eu, o seu vizinho, o seu ex-marido, a sua ex-mulher também. Todos filhos de Deus, né? Aquela pessoa, aquele político que você é zécara, também é o filho de Deus, né? Então, quando nós pensarmos nessa pessoa, em vez de enviarmos emanações de ódio, enviemos emanações de cura. E peçamos para Deus, meu Deus, me ajude a ver com os olhos do amor essa pessoa que está aqui, na minha frente agora, que eu tô vendo, tá? Tenho feito muito isso. E a cura é instantânea. Paro de pensar na pessoa e vou cuidar do meu trabalho, dos meus afazeres, da minha vida, né? Você também pode fazer isso. Na lição 222, aprendemos que o que somos existe num ambiente de Deus, em Deus. Existimos em Deus. Na lição 223, reconhecemos que nós não somos separados, não estamos separados, mas que existimos inteiramente em união com Deus. E agora nós nos lembramos de nossa verdadeira identidade, o seu filho. A nossa identidade, aí vamos lá voltar para o texto da lição. Não há outra dádiva senão esta que possa ser dada ou recebida. Essa é a realidade, é apenas essa. É o fim da ilusão, é a verdade, ela é a verdade. Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. Pronto, acabou. Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. E aí começa toda a cura. Inclusive da sua ferida com o seu pai terreno. Com o seu pai carnal, com o seu pai fenomênico, como a gente diz na Seichonoye. Aqui chega ao fim essa sua ferida, né? Nós vamos fazer uma live no início de setembro, nós vamos fazer uma live de cura da ferida paterna, de cura ancestral. Quando você se lembra de que você veio através do seu pai, mas você não é filho dele, porque você é filho de Deus, pronto, seus conflitos terminam. E você pode olhar para o seu pai como um ser humano, né? Como dizia a minha professora, um ser humano comum, um ser humano normal, com as suas próprias falhas, virtudes e dificuldades, né? Voltando. A verdade sobre o que somos é o fim de todas as ilusões. Pelo lado oposto, o equívoco sobre o que nós somos é a fonte de todas as ilusões, claro. E nós nos esquecemos disso, mas nesses tempos de quietude com Deus, pedimos a Ele que nos relembre, que revele essa identidade, e Ele coloca identidade com I maiúsculo, para nós. Que nós somos... peraí, deixa eu ver como ela traduziu isso aqui. Sublime, né? Sublime, sem pecados, gloriosos e grandes, totalmente aqui, ó, tão segura, a minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa, que o céu volta-se para ela para lhe dar luz. Uau! Nós nos esquecemos... peraí. Ao ler essas palavras, note como a nossa mente consciente instantaneamente questiona essas frases, né? Instantaneamente se contorce
com a audácia, entre aspas, né, de dizermos tais coisas. E isso apenas nos mostra o quão completamente nós enganamos a nós mesmos, o quão bem nós aprendemos as nossas próprias mentiras. Mas algo dentro de nós, ao escutar essas palavras, começa a cantar. Algo dentro de nós reconhece a melodia do céu e dá início a e começa a um canto, né? Um canto junto com o céu. A zumbir, um zumbido com o céu. Ouça esse zumbido, sintonize com ele. É o seu ser real, respondendo ao chamado de Deus. Diga isso, Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. Diga isso, afirme isso. Afirme. Sem dó nem piedade. Quando o seu ego vier e disser que você é um ser humano abjeto, que você é um pecador, um miserável, um desgraçado, você diga para ele: pare de mentir. Deus é o meu pai, ele ama o seu filho. Deus é o meu pai, ele me ama. Aí o seu ego vai dizer assim para você: como é possível Deus ser seu pai? Sua criatura imperfeita. E você responda para ele: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E aí o seu ego vai dizer para você: você está delirando, você é louco. E você segue aquela mulher louca naquele canal louco no YouTube, você está ficando maluco. E daqui a pouco você vai estar saindo nu, dançando pela rua. E fale então para ele: é isso mesmo que eu vou fazer. Porque agora me recordo da minha verdadeira identidade e você nunca mais terá domínio sobre a minha mente, porque agora eu decido, escolho escutar apenas a voz que fala por Deus, a voz do Divino Espírito Santo. E então ele vai se calar, nem que seja por algumas horas. Claro que depois ele volta, tá, gente? Porque o ego, ele é incansável, tá bom? Então, alguns dias você pode ter uma estratégia mais agressiva com ele, outros dias você pode ter uma estratégia mais doce. Mas a minha sugestão para você é que você logo imagine aquele apelido curioso engraçado que você escolheu para o seu ego, que eu já falei para vocês que o meu quando ele tá bem, que ele tá calminho, é o Stitch, né, do filminho da Disney, lá do Havaí. E quando ele tá enfurecido, enlouquecido, por exemplo, no trânsito, ele é Godzilla. Então você imagina lá aquela figura, eu tava aqui falando e imaginando Godzilla discutindo comigo, né? Eu vi um post esse final de semana no Instagram, mas muito engraçado. Muito, muito engraçado. Era uma pessoa tentando dormir e atrás da pessoa tinha o Godzilla lutando com o King Kong, porque se eu não me engano teve um filme, né? Godzilla versus King Kong. Não sei, não vi. E aí eles estavam lá lutando, um rosnando pro outro. Aí uma seta apontava pro Godzilla e dizia assim: meu gato. E uma outra seta apontava pro King Kong e dizia: meu outro gato. E aí a pessoa dormindo dizia: saiam daqui, vão brigar em outro lugar. E aí aparecia uma terceira imagem que era do Godzilla e o King Kong saindo assim, já rugindo, mas meio contrariados, né? Porque gente, a maioria dos perfis que eu sigo no Instagram é coisa de gato. Mas é uma coisa assim obsessiva na minha vida. Obsessiva. Essa minha relação com os gatos. Né? Gente, eu ri demais da conta. Muito. Eu fiquei rindo sozinha daquilo, sei lá, uns 5 minutos, né? E eu me lembro da minha mãe, meu primeiro gato mesmo eu ganhei quando eu tinha 11 anos, né? E eu me lembro da minha mãe, eu já com, sei lá, 20, ela dizendo: nossa, quando a gente pegou esse gato, que era o Pete, o nome dele era Pete, preto e branco, malhadinho de tuxedo, né? De tuxedo não, smoking, de smoking, né? Eu me lembro que ela falou assim pra mim: nossa,
eu achei que você fosse enjoar desse bicho. Eu achei que não fosse durar, sei lá, 1 ano a tua paixão pelo bicho e o bicho tá aí há 10 anos e você continua enchendo o saco dele, né? Pois o Pete viveu até os 19. O Pete viveu até os 19. Eu tive o Pete dos 11 anos de idade até os 30 anos. Olha só, o Pete sobreviveu à minha mãe. Não é incrível? Bom, voltando. E aí agora ele vai comentar o texto, o que é o perdão. E aí ele tá comentando o parágrafo 2. O pensamento que não perdoa protege a projeção. As nossas mentes, atormentadas por sua própria culpa, projetaram a culpa pela nossa condição do lado de fora de nós mesmos. Nós encontramos um bode expiatório, assim como Adão fez com Eva. Aí a célebre frase de Adão: a mulher me deu a fruta para comer, foi culpa dela. A primeira vez em que um homem jogou a culpa numa mulher para a própria decisão dele, né? Primeira vez. Os homens fazem isso com uma facilidade, né, que me abisma, né? Como diria o Gasparetto chamava isso de tirar o rabo da seringa, né? Ele falava assim: não vem aqui não vem tirar o rabo da seringa não. Como os homens são especialistas em tirar o rabo da seringa, né? E aí ele continua. E então nós nos apegamos à nossa falta de perdão. Nós queremos encontrar a culpa no outro. Por quê? Para perdoar, porque perdoar e deixar ir seria abrir as portas do armário que esconde a nossa culpa. Mas eu gostaria de lembrar a todos que quando Deus entre aspas, que não era Deus coisa nenhuma, falamos largamente sobre esse assunto na live de ontem, chega para Eva e a confronta, Eva fala: foi a serpente, foi culpa dela, né? E aí Deus então chega na serpente, né? E dá-lhe lá a punição, vai rastejar pelo chão, a mulher vai odiá-la e etc. E vai pisar na cabeça dela e toda aquela coisa, não é mesmo? Mas é muito interessante, né? Como... Porque botar a culpa na serpente tudo bem, a serpente não era um ser humano, né? Mas o Adão se livra da culpa muito facilmente, né? Ele fala: foi a mulher. Ela me convenceu a comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, né? Ele não fala assim: tá bom, realmente eu comi. Ela me ofereceu e eu escolhi comer. Ele não fala isso, né? Ele não fala, gente. Safadinho, né, o Adão? Quanto mais nós nos apegamos à falta de perdão, mais nos cegamos. E mais sólidas nossas projeções ilusórias parecem ser. Até que pensamos que seria impossível ver de qualquer outra forma que não dessa forma. As distorções que impomos sobre a realidade se tornam, então, mais veladas e mais obscuras. Nosso auto-engano se torna mais e mais difícil, né? Fica mais e mais difícil vermos através dele, né? E menos acessível a duvidarmos, né? Ele tá aqui no 2. Deixa eu ler para vocês aqui do que ele tá falando. Peraí. É o que é o perdão. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão, o que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como a sua meta. Muito bem. Todos nós... O que nos está sendo pedido a todos nós é que duvidemos dessas projeções, que questionemos as nossas projeções e que escutemos, demos ouvido a um pouco de razão.
A falta de perdão bloqueia o caminho para isso e aperta as nossas próprias correntes. Nós vemos a culpa nos outros porque nós queremos ver a culpa nos outros. E nós queremos ver a culpa nos outros porque isso nos impede de vermos a culpa dentro das nossas próprias mentes. Mas ver a culpa em nós mesmos é a única forma para que através da qual ela pode ser curada. Se nós negamos que nós estamos feridos, então nós não vamos buscar o remédio. Se nós negamos a nossa própria culpa e a projetamos nos outros, nós não traremos a nós mesmos a cura. A curadora presença interior, que é o único lugar onde no qual essa culpa pode ser desfeita. Se as nossas mentes estão fechadas, nós não estamos querendo duvidar da nossa própria versão das coisas. Nós estamos fechando as portas para a nossa própria cura. Apenas na abertura das nossas mentes, em afrouxarmos esse nosso apego, né, a encontrarmos, a acusarmos os outros, né, de estarem errados, ao permitirmos que então haja uma outra forma, então nós poderemos encontrar a nossa própria liberação. Lembrando de algo muito importante, né, que Jesus sobre o que Jesus nos fala no curso, né? Que quando nós estamos culpando o outro, então nós, na verdade, estamos sendo tão prisioneiros quanto o outro, né? Nós somos o carcereiro do outro. Por que somos o carcereiro? Porque nós estamos lá, colocamos ele numa cela, nós julgamos ele, nós condenamos ele, nós sentenciamos ele e nós aprisionamos ele. E então, ao fazermos isso, nós temos que nos manter seus carcereiros. Seu carcereiro, né, no caso. E aí, é isso. E eu tô lá, vendo a culpa, repetindo. Por quê? Porque eu não quero olhar pra culpa dentro de mim, tá bom? Pra culpa dentro da minha mente, eu preciso projetá-la. Quanto mais fica tranquilo eu me olhar com honestidade, me olhar olhar para o meu ego segurando nas mãos de Jesus, então mais fácil será eu então parar de julgar o outro, de querer condenar o outro, de precisar que o outro esteja errado, né? E aí eu começo a ver o outro como estando equivocado, como fazendo uma série de pedidos por amor. Claro que eu vou estabelecer os meus limites e isso é fundamental. Mas eu não tô mais naquela vibe de, nossa, eu tenho que destruir essa pessoa, eu tenho que condenar essa pessoa, falar mal dessa pessoa, reclamar dessa pessoa. Não, eu não tô mais nessa vibe, tá? Gente, a coisa funciona, tá? A coisa melhora mesmo. A única coisa que a gente tem realmente que fazer é praticar com afinco e praticar com afinco, tá? Então, para finalizar, eu vou ler a nossa lição de novo. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho. A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa, que o céu volta-se para ela, para lhe dar luz. Ela também ilumina o mundo. É a dádiva que o meu Pai me deu e que eu também dou ao mundo. Não há outra dádiva senão essa que possa ser dada ou recebida. Essa é a realidade e apenas essa. Ela é o fim da ilusão. Ela é a verdade. O meu nome, ó Pai, ainda te é conhecido. Eu o esqueci e não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansado do mundo que vejo. Revela o que queres que eu veja no lugar disso. Ok? Então é isso, meus amores, minhas amoras. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Assistam a live de ontem ficou muito legal, tá? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso
E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.